Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então o seu pai que observa em secreto os recompensará em público. Diz, aqui nós estamos na versão, a nova transformadora, na King James, na corrigida, ele diz, ele vai recompensar em público aquele que busca em secreto. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa atmosfera. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, pela forma que o Senhor se manifesta e pelo povo que veio buscar, adorar, engrandecer ao Senhor. Ninguém vem aqui à busca de homens, ninguém vem em busca, Senhor, apenas do milagre, da cura, mas o nosso objetivo aqui é adorá-lo, é engrandecê-lo e também receber a direção do Senhor, e que essa direção ela possa se manifestar à vida, à alma, ao coração de cada um dos teus filhos. Se alguém entrou aqui doente, enfermo, que possa ser curado enquanto a palavra é liberada. Se alguém entrou aqui angustiado, oprimido, que ele receba a paz, que ele receba a libertação, a restauração que vem do Senhor. Se alguém entrou aqui irado, Deus, se alguém entrou aqui indignado, insatisfeito, frustrado, que ele encontre, Deus, a direção, a graça e o favor do Senhor sobre a sua vida, mas que ninguém permaneça da forma que entrou. Em nome de Jesus, que toda a nossa incredulidade, a nossa racionalidade, Deus, que todo o nosso desânimo neste momento caia por terra e o Senhor possa ministrar a vida e o coração, o espírito de cada um dos teus filhos. Em o nome de Jesus eu oro, e aquele que concorda, diga. Nós começamos uma série algumas semanas atrás, há 3 semanas atrás. Semana passada nós tivemos que pular a série por conta do pastor Djalma Toledo, estava em Curitiba e conseguimos essa agenda e foi bênção. E retornamos hoje então na nossa série O Lugar Secreto. Para aquele que não pôde estar conosco, Daiane, nas primeiras semanas, ou que talvez possa até ter esquecido, eu quero fazer um breve resumo. Na primeira semana, Wesley, nós entendemos que o lugar secreto não é um lugar. O lugar secreto, Bruna, é um momento, é um tempo que nós tiramos para estar com Deus. E eu penso que esse tem sido um dos principais erros da igreja de Cristo, que é querer Cristo, mas não querer se relacionar com Ele, querer o milagre, querer o favor. Eu não combinei com o Will qual seria a canção, até porque as canções já são preparadas, com algum tempo de antecedência a escala dos músicos e o repertório, mas Deus preparou essa canção porque tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando nesta série de mensagens. Muita gente, infelizmente, foi educado, foi construído numa cultura religiosa de buscar a Deus só quando ele precisava. É aquela cultura do determinismo, determina que Deus faz. É aquela cultura da prosperidade, que se você buscar, Deus vai te dar, então busque, então peça. E campanha disso e campanha daquilo, apenas com o objetivo de receber algo de Deus, Edna, e não de entregar. E quando nós falamos de lugar secreto, vem contra esse sistema religioso, até pagão, vamos dizer assim, porque é totalmente antibíblico, herege, quando uma pessoa ela só procura Deus pelo que Ele pode dar e não querer conhecer a Deus. Você se assusta com o número de cristãos que hoje não conhecem Jesus. É muito comum nos nossos aconselhamentos, na primeira conversa, normalmente quando eu tenho com alguma pessoa, eu e todo o time, a gente perguntar quem é Deus para você. E Michel, as pessoas não saberem definir quem é Deus. Algumas dizem, Cláudia, Deus é tudo o quê? Porque ele não tem uma resposta, porque não o conhece. Quem é Jesus para você? Jesus é a cruz. Não perguntei o que Jesus, ou qual foi a obra dele. Estou falando quem é Jesus. Qual é o papel dele na sua vida? Qual é a relação que você tem com ele? E as pessoas não conhecem Deus, às vezes com 10, 15, 20 anos. É comum nós encontrarmos pessoas que estão caminhando à igreja há anos, mas elas nunca tiveram a oportunidade, tiveram a oportunidade, mas nunca tiveram o desejo de se relacionar, Anderson, intimamente com a palavra dele, com a verdade dele. 81% dos evangélicos no mundo, Wilsinho, não tem o hábito de ler a Bíblia diariamente, menos nessa igreja. Posso ouvir um amém? Nós somos um ponto fora da curva. Diga amém, pelo amor de Deus. Mas infelizmente nós vamos encontrar essa realidade aqui também.
É muito comum, Cleverson, quando nós aconselhamos pessoas, estamos conhecendo pessoas até que estão passando pela nossa escola, o START, que é a escola de integração, e nós falamos, por exemplo, sobre salvação. A soteriologia é uma matéria base da teologia sistemática, e as pessoas não sabem o que é salvação. Elas não entendem o que é nascer de novo, a diferença de novo nascimento e conversão. Por quê? Porque elas não conhecem Deus. Tudo isso que eu estou falando não é apenas uma questão de teologia, de seminário teológico. Isso é, Marilda, uma questão de relacionamento. Por isso que lugar secreto não é um ambiente, lugar secreto é um momento. É quando, Rafael, nós escolhemos tirar um tempo para estar com Ele. Foi isso que nós falamos na primeira semana. Entendemos que no lugar secreto nós encontramos intimidade, no lugar secreto nós encontramos descanso. Daí na segunda semana, senão eu vou começar a pregar tudo que eu já preguei para vocês. Segunda semana nós falamos sobre as manifestações de Deus no lugar secreto, com base na história de Daniel. Quando os prefeitos, os sátrapas, o acusam injustamente que ele estava adorando um Deus que não era o rei, porque eles induziram o rei a fazer um decreto dizendo que quem buscasse durante um período de tempo qualquer outro Deus que não fosse a ele, porque ele se achava um Deus, essa pessoa deveria ser morta na cova dos leões. E fizeram isso para tentar tirar Daniel do jogo, porque ele estava se tornando líder desses prefeitos, desses sátrapas, desses governantes. E a Bíblia diz que mesmo Daniel sabendo que ele corria risco de vida, ele não deixou de ir para o seu lugar secreto como de costume. 3 vezes ao dia ele abria a sua janela em direção a Jerusalém e ele falava com Deus. E nós entendemos que o lugar secreto, Rafael, ele não gera destruição, ele não gera morte, ele não gera fracasso. O lugar secreto gera vida. Posso ouvir um amém? Por mais que aqueles homens Lourdes tinham um objetivo de matar Daniel, tirar Daniel daquela posição, o lugar secreto protegeu ele na cova dos leões e inclusive o promoveu. Porque o rei Dário pela manhã, angustiado, vai para fora da cova e diz: Daniel, você está aí? Ele diz: estou. Meu Deus me guardou. E a Bíblia diz que ele mandou tirar Daniel daquela cova e os leões não tinham tocado nele. E quando aqueles homens que o acusaram de uma forma injusta, porque influenciaram o rei, manipularam o rei para aquela lei, foram lançados na cova, foram devorados antes mesmo de chegarem no fundo. Outro ponto importante, a Bíblia diz que aqueles homens, eles estavam com ciúmes de Daniel, porque ele tinha mais capacidade do que eles. E só existe uma coisa que Daniel fazia que eles não faziam. Eu não sei se naquele reino eles tinham uma escola de formação de gestores, eu não sei se eles tinham um treinamento de capacitação, mas é muito provável que eles tinham algo. A cultura do Império da Babilônia era uma cultura de capacitação e treinamento. Então eu acredito, Jaqueline, que tanto aqueles homens quanto Daniel passaram pela mesma formação, passaram pelos mesmos treinamentos, passaram pela mesma capacitação intelectual. Mas Daniel se tornou melhor do que eles. Por que ele se tornou melhor do que eles, Jefferson? Porque ele fazia o que eles não faziam, o lugar secreto. Tem pessoas que falam assim: eu quero romper, eu quero fazer isso, e ele está comprando curso na internet, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele está fazendo treinamento, e eu acho maravilhoso a capacitação. Eu sou professor, eu sou dono de um polo de universidade, eu vivo disso, de capacitar gente, e de escola, de faculdade, de pós-graduação, de MBA. Mas deixa eu te falar, não existe um MBA na Uni Santa Cruz, não existe uma pós-graduação, não existe um mestrado que você faça que pode te dar mais capacidade do que Deus. E onde isso foi gerado? No lugar secreto. Porque no lugar secreto você encontra sabedoria. Na escola, no banco da faculdade você encontra inteligência, mas em Deus você encontra sabedoria. Na escola você encontra conhecimento, mas em Deus você encontra discernimento. É o lugar secreto. E hoje eu quero aprofundar mais esse lugar secreto com vocês. E nós vamos entender, baseados no texto de Mateus capítulo 6, verso 6, sobre como desenvolver este lugar secreto. Jesus, ele diz: quando você for orar, entra em teu quarto. Se eu fosse dividir essa mensagem em tópicos, e você sabe que eu vou dividir porque eu amo isso, é a minha base de construção de mensagens, de tudo é através de tópicos. A primeira lição que nós vamos aprender sobre o lugar secreto é que ele precisa ser em um lugar separado e não em um lugar público.
Tem muita gente, infelizmente, Júnior, que quer viver o lugar secreto no público. Não dá. Tem gente que quer ter experiências sobrenaturais com Deus no público. Tem gente que quer viver milagres no público. Tem gente que quer ter as manifestações do Espírito Santo no público. Ele acha que vai viver o processo, de um batismo com o Espírito Santo. Ele acha que vai viver as manifestações, do falar em línguas, dos dons espirituais, apenas participando de culto uma vez por semana. Você tem que entender que o que acontece aqui no culto, na vida do cristão, ele é o reflexo, ele é o espelho do que ele já viveu lá no secreto. E por que Jesus ele diz, quando vocês forem orar, entrem no quarto? Porque o fariseu, ele tinha a cultura de querer revelar estas manifestações de Deus. Ele queria revelar os dons que Deus tinha dado, o carisma de Deus na sua vida, através do quê? Do público. Então o fariseu ele ficava nas ruas, nas esquinas, orando, sempre numa mesma postura, balançando o seu corpo para frente e para trás, orando em voz alta, levantando as suas mãos. Então, no tempo de Jesus era muito comum passar pelas ruas próximas do templo, das sinagogas, e você encontrar os religiosos fazendo as suas orações repetidas em voz alta. E Jesus então ele está confrontando aquela cultura religiosa, dizendo: ei, se você quer revelar a intimidade que você tem com o Pai, não precisa fazer nas esquinas. Você tem que fazer no seu quarto. E por que ele usa o quarto, Andréia, e não usa a sala? Por que ele usa o quarto e ele não usa a cozinha? Por que ele usa o quarto e não usa o terreno da casa? Porque o quarto na cultura judaica era o lugar mais íntimo da casa. No Velho Testamento, nisso nós vamos ver muito se falar da recâmara, do lugar íntimo. Lembra daquele episódio que, eu estou falando muito rápido? Posso continuar? Lembra do episódio de Eliseu trazendo a revelação dos intentos do rei da Síria contra o rei de Israel? Você lembra que o rei da Síria, quando vai atacar o rei de Israel, não conseguia pegar de surpresa, não conseguia fazer uma tocaia, e ele falou: tem alguém me traindo, tem um dos meus que está por eles. E aí um dos servos diz assim: não tem ninguém te traindo, é que lá tem um profeta. E esse profeta sabe que o Senhor fala no seu lugar mais íntimo, na recâmara do seu quarto. O que Jesus está dizendo aqui em Mateus 6, que o quarto era o lugar mais íntimo. Ele falou: se você quer falar com Deus, vai para um lugar íntimo. Esse lugar secreto é o lugar que você vai abrir o seu coração. Hoje eu entrei na sala da pastora Anne. Ela estava num atendimento. Quando eu fui aqui na igreja, eu e ela temos isso. Eu não bato na porta dela para saber se eu posso entrar. E ela não precisa bater na minha porta para saber se ela pode entrar. E eu fui entrar, e quando eu peguei no trinco, estava chaveado. Eu falei: mas o que essa mulher está fazendo que eu não posso ver? Já comecei a bater. Aí ela abriu a porta. Estava ela, a Vanessa e mais uma pessoa, que eu nem pedi autorização para contar. Eu falei assim: por que a porta está fechada? E aí alguém na sala disse assim: porque nós estamos falando umas coisas íntimas. Se você é sábio e maduro, você não fala da sua intimidade em qualquer lugar. É verdade ou não é? Você não vai falando das suas debilidades, você não vai falando das suas fraquezas, você não fica revelando os seus pecados em qualquer lugar. Você vai para um lugar íntimo. Este é o lugar secreto. Quem está me entendendo, diga amém. No lugar secreto, além de nós termos esse tempo de intimidade, onde nós podemos abrir o coração, onde podemos nos derramar e também podemos ouvir o coração de Deus, é no lugar onde nós estamos isolados, onde nada deveria atrapalhar, nada deveria nos tirar daquele lugar de relacionamento. Deixa eu usar uma linguagem aqui, não sei se eu vou conseguir usar essa linguagem aqui de uma forma que não seja ofensiva. Quem é casado aqui? Casada, levanta a mão, quero ver. Então você, preparou aquela noite romântica. Sabe aquela noite romântica?
Noite romântica para os menores é aquele jantar à luz de velas, tá, gente? Não fique pensando besteira, não. Alguém falou, aham, sei. E aí você preparou aquela noite romântica, e quando vocês estão assim naquela conversa, sabe aquela conversa íntima, aquela conversa sedosa, você não fica atendendo a chamada de vídeo do seu cunhado, do seu irmão, da sua sogra. Você atende? Sabe aquela conversa? Sabe? Quem sabe, diga amém. Sabe aquela conversa? Vai ficar quente assim, você tem que tirar a camisa. Aí você não atende a chamada de oi, tudo bem? Você faz isso? Faz isso? Não. Pode morrer de ligar. Você fala, agora não. Às vezes as mulheres falam assim, mas deve ser importante. É as crianças. Você fala, não é não. Vamos continuar nossa conversa aqui. Se numa relação matrimonial de intimidade você não fica atendendo as pessoas, por que na hora que nós entramos numa relação com Deus a gente fica? Quando ele fala entra no teu quarto e fecha a tua porta, é porque não existia iPhone, não existia Samsung, LG, Xiaomi, e não existia o maldito do WhatsApp. Por isso que ele fala, Augusto, fecha a porta. Porque se existisse naquela época, dizia assim, entra no teu quarto e desliga teu celular. No mínimo põe no modo avião. E vou dizer uma coisa, meu irmão, o cara não te liga o mês inteirinho, mas no dia que você entra, e não deveria ser uma vez por mês, é óbvio, né? Mas se não te liga o mês inteirinho, no dia que você entra para ter um tempo com Deus, meu irmão, parece que ele começa a te mandar mensagem. O telefone começa a tocar, todo mundo lembra de você. O cliente que não te respondeu te responde. Quem não assinou o contrato decide dizer que assinou. É verdade ou não é? Hoje aconteceu comigo. Eu estou no meu tempo com Deus. E hoje é o penúltimo dia do mês. Amanhã a gente fecha as matrículas. Inclusive as matrículas estão abertas para MBAs, pós-graduações e graduações. Ainda com promoção desse último mês agora. Apenas R$ 49,90 a pós-graduação, R$ 169 a graduação, R$ 89 MBA. Pronto, já resolvi aqui, né? É o último dia de matrícula. E aí o povo fica, quem deixou em cima da hora, fica tudo polvorosa. Eu fiquei, amados, um tempo antes do meu devocional, o celular não tocou, não chegou mensagem, não aconteceu nada. Mas quando eu entrei, Cris, no meu tempo de devocional, todo mundo que não tinha feito a matrícula o mês inteiro resolve mandar mensagem hoje. E eu estou lá no meu tempo com Deus, e normalmente eu faço as minhas anotações no meu bloco de notas do celular e começa a chegar a mensagem. Vou fechar. Aí chega outra assim, manda o Pix, a conta, o número do Pix. Meu irmão, aquilo é um negócio do Satanás para te provocar, isso chama-se tentação. O outro, como é que eu faço? Aí já um manda assim, ó, só tenho para falar com você agora. Falei, Satanás é você, Satanás. É para roubar a sua atenção. Por isso que Jesus diz, quando você for orar, quando você for se relacionar com Deus, quando você for para o teu tempo de intimidade, fecha a porta. Esse é o lugar. Por que você tem que fechar a porta? Por que você tem que desligar o celular? Por que você tem que desconectar do mundo? Porque agora você vai entrar num tempo de conversa com a pessoa mais importante da galáxia. Teu Pai. Posso ouvir um amém? Teu Deus. Posso ouvir um amém? O Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Não, se você fosse ter uma audiência com o governador do estado, você ia ficar atendendo ligação enquanto você está conversando? Ô, Ratinho, só um minutinho. Não, você ia fazer isso? Ia ou não ia? Se fosse ter uma audiência com o presidente de uma multinacional, que vai te dar um emprego milionário, você ia ficar trocando mensagem, respondendo mensagem, ia ou não? Não. A primeira coisa que você ia fazer é desligar tudo e prestar atenção. Você vai ter o tempo de um conselho com a pessoa mais inteligente do mundo, uma pessoa que ela pode te dar aquele segredo, aquela chave para você se tornar exponencialmente milionário. Você vai ficar assistindo o vídeo do YouTube na frente dele? E por que a gente faz isso com Deus? Ele é o mais poderoso, Ele é o mais inteligente, Ele tem os melhores conselhos, Ele tem as melhores direções. O lugar secreto é
E por que o lugar secreto ele é importante? Segunda lição. O lugar secreto ele é importante porque é no lugar secreto que você se alimenta dele, recebe dele, é instruído por ele. É o alimento diário. E nós precisamos entender que a Bíblia ela vai falar de alimento em muitas passagens bíblicas, mas uma das que mais chama atenção e que mais podemos fazer um paralelo com aquilo que nós recebemos de Deus está em Êxodo. Vai lá comigo, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 16, verso 13. E nós vamos ter duas lições importantes. Pastor, mas no quarto não é lugar de comer. Deixa eu te perguntar. Agora essa aqui é a cabeça de gordinho, de quem já foi gordinho e emagreceu. Quando você ganha aquele chocolate importado, sabe aquele importado? Sabe aquele belga? Eu nunca comi um chocolate belga, mas diz que o bichinho é maravilhoso. Quem já comeu aqui? Chocolate belga? Olha que bênção. A próxima vez que vocês ganharem, traz um pedacinho para mim, que eu amo chocolate. Eu sei que algumas pessoas fazem isso que eu vou dizer. Antes de ler, olha para mim. Mas quando você ganha aquele chocolate que, quando te deram o chocolate de tão bonita que era a embalagem, você foi no Google para saber quanto custa. Já fez isso? Já? Quem riu já fez. Aí você vai ver quanto custa. Lá no Google, que a gente sabe que na internet é mais barato, diz assim que ele custou R$3.700. Vende o chocolate. Você vai colocar esse chocolate para as crianças comer depois do almoço da segunda-feira? O que você vai fazer? Você vai deixar ele no armário, em cima da mesa? Sim ou não? Para onde você vai levar esse chocolate? Você entendeu? Eu não sei você, mas eu levo para o quarto. Foi ontem ou foi segunda-feira? A pastora Anne foi dar uma organizada no meu guarda-roupa. Ela falou assim, achei uns negócios aqui. Eu falei, Jesus, o que ela achou? 3 caixas de chocolate. Ela falou, tinha um em cada canto. Uma ela achou, eu gosto daqueles Trento, sabe os Trento? Inclusive, quem quiser me abençoar, fique à vontade. E esses dias eu fui no mercado e comprei uma caixa daqueles Trento compridinho, e os meninos devoraram. Quando eu vi, sobrou um dos 16 que vem na caixa. Falei, esse é o devorador, meu irmão. Falei, Jesus, eu estou dando o dízimo certinho, o devorador, mesmo assim ele entrou. Falei, não está certo, é o devorador. Aí eu fui no mercado, no atacadista, e comprei de novo, pastor Ané, e o que eu fiz? Escondi. Mas não é que eu escondi tão bem escondido que eu não achava mais o chocolate? E aí dava aquela vontade de comer um docinho à noite. Cadê o chocolate? Ela achou. Eu falei, onde estava? Falava lá em cima, atrás das cobertas, dos travesseiros, no fundo do guarda-roupa, no canto, quase que enterrado na parede. E era só um Trento. Imagine se fosse um chocolate belga. O que é bom você não deixa em qualquer lugar, é verdade ou não é? Você guarda sim ou não? É no lugar secreto. Vamos lá para o Êxodo, para eu poder trabalhar com vocês, eu preciso correr. Diz assim o texto, Êxodo 16, 13. Ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, aos arredores ao acampamento estavam úmidos de orvalho, Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Mas Moisés lhes disse, este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. Estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa da tenda. Os israelitas seguiram então as instruções e recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para que se recolhessem mais, e nem faltou para que se recolhessem menos. Diga, Deus provê. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés então lhes disse, não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvido e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava mal. Então Moisés ficou furioso com eles. Aqui nós estamos encontrando
a manifestação do milagre de Deus, a primeira vez no deserto sobre sustento, através do maná. O que é o maná? O maná não é um alimento que nós conhecemos, o William não sabemos exatamente como é, Dani. A Bíblia deixa claro que ele era como flocos finos. Algumas pessoas dizem que é como se fosse uma aveia. E o maná, ele podia fazer diversas receitas. Poderia se fazer bolo, poderia se fazer mingau, poderia se fazer assado, cozido, de qualquer jeito que você quisesse. Poderia se fazer pão. O que é interessante é que esse maná, esse alimento sobrenatural, ele tem 3 características interessantes. A primeira, ele não tinha uma semente, então não era colhido, mas era recolhido. Qual que é a diferença de se colher e se recolher? Colher é quando você tira de algo que está plantado, recolher é quando você tira de algo que está sobre. Então eles não colhiam de um pé de maná, mas todos os dias na areia do deserto, quando evaporava o orvalho, ficavam aqueles flocos de maná. Segunda lição que nós entendemos aqui, que este maná ele era diário, e todos os dias, exceto aos sábados, porque era o dia do descanso, eles colhiam sem nunca ter plantado, ou recolhiam diariamente, e tinha uma direção, 2 litros por pessoa que morava na tenda. Esse era o sustento que Deus dava para eles, em um lugar que não tinha onde plantar e não tinha onde colher. Terceira lição que nós entendemos sobre o maná, ele era diário, porém se fosse guardado para o outro dia, ele apodrecia, ele ficava cheio de bicho, bolorava. O maná, ele representa assim, essa manifestação da relação com Deus que traz sustento. E o que traz sustento? É a palavra de Deus. O que traz sustento não é o milagre, o que traz sustento não é a revelação, o que traz sustento não é a profecia, o que traz sustento é a palavra de Deus sendo um alimento diário nas nossas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. O maná facilmente, ele pode ser comparado, Eliseu, à nossa vida devocional. A nossa vida devocional é um momento onde nós paramos para recolher aquilo que Deus nos dá. É um tempo que nós paramos, e eles faziam isso pela manhã. Então a dica sempre é você fazer o seu devocional pela manhã, se você pode. Por quê? Porque ele tem o objetivo de sustentar de dia. Não adianta você ficar o dia todo sem comer e se panturrar à noite, vai ter uma insônia. É verdade ou não é? Então eles faziam Rafael pela manhã, recolher aquilo que Deus deu a eles. Então quando você para fazer o seu devocional, é você recolher aquilo que Deus está entregando a você. Quem está me entendendo, diga amém. Está chato a mensagem? Então balança quem está ao seu lado e fala assim: não dorme, pelo amor de Deus. Você entendeu o recado, né? Porque às vezes a gente vê alguns cansados em que o cara dá uma pescoceada. Eles recolhiam diariamente desse alimento para trazer sustento. O devocional tem esse papel, trazer sustento. É você se alimentar daquilo que Deus tem para você diariamente. Segunda situação, quando falamos de devocional, ele tem que ser todos os dias. Você não faz devocional uma vez por semana, você não tem relacionamento com Deus uma vez por semana. Você pode fazer uma refeição diferente aos domingos, que você não faz todos os dias, mas você não consegue sobreviver só da refeição de domingo. É verdade ou não é? Pode ser a melhor refeição da semana. Sabe aquele domingo da casa da mãe que tem feijoada, costela assada, torresmo? Meu Jesus, minha boca já virou um corgo já. Eita! Ei, você pode ter a melhor refeição do domingo. De nada adianta ela ser a melhor no domingo se segunda-feira não tem comida para comer. Se terça-feira você não tem alimentação. Você pode até escolher e falar: agora eu vou ficar uma semana, de tanto que eu comi na casa da minha mãe, eu não vou comer mais a semana inteira. Na terça-feira você já está fraco. Não tem como ser sustentado pela refeição de um dia. E por que nós achamos, Michele, que vir à igreja uma vez por semana vai nos sustentar a semana inteira? Não tem como. A comida de domingo, gente, ela não é só uma refeição especial, é um ambiente especial com pessoas especiais, quem tem família abençoada, amém? Não é só a costela, mas é você estar com os amigos, com os familiares. A refeição de domingo é quando você encontra a família. A refeição de domingo é quando você tem comunhão com a família. A refeição de domingo é quando vocês brincam, quando vocês riem, é quando vocês celebram. A refeição de domingo é quando vocês recebem direção, conselho. A refeição de domingo é esse tempo de comunhão.
Porém, você não vive só dessa refeição especial de domingo. Na segunda-feira você tem que tomar café, almoçar e jantar. Na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e assim sucessivamente. É a mesma coisa na presença de Deus, Juliana. Na presença de Deus você vem ao domingo porque você está em família. Na presença de Deus, no domingo você tem comunhão. No domingo você tem direção. No domingo você tem conselho. Mas você não pode viver só daquilo que você recebeu no domingo. Por quê? Porque o maná tinha que ser recolhido e alimentado todos os dias. Tinha um dia da semana que era dobrado, é aquela refeição especial. Qual era? A sexta-feira eles escolhiam para 2 dias, porque no sábado eles não podiam colher, não podiam trabalhar, era descanso. Mas todos os dias eles se alimentavam. Assim é o lugar secreto, diário. Terceira lição que nós entendemos sobre maná. O maná que era guardado para o dia seguinte tinha bicho, apodrecia, bolorava. O devocional que você teve ontem, a relação com Deus que você teve ontem, o alimento na palavra que você teve ontem, não serve para hoje. Não serve. Por isso que nós, quando ensinamos as pessoas a fazerem devocional, nós pedimos, você quer ajuda? Manda diariamente, porque tem gente que o cara fica a semana inteira sem fazer, ele faz 5 devocionais, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta, no sábado. Não resolve nada. Por quê? Porque é diário. O maná lucinéia que era guardado para o dia seguinte apodrecia. A Bíblia diz que esse povo que não tinha fé e não era obediente fizeram isso, verso 20. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco do alimento para o dia seguinte. O que tem de gente que não está dando ouvidos? A essa altura a comida no dia seguinte estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés fica furioso. Mas por que vocês fizeram isso? Devocional é diário. Pastor, como é que eu faço? Eu falei hoje na mensagem que hoje era a última semana. Eu errei, porque semana passada não teve. Então, semana que vem é a última semana da série. Eu vou te levar a compreender os passos para este lugar secreto, exatamente como tem que ser. Ah, pastor, eu já sei fazer meditação, então eu não vou vir. Não tem nada a ver com o que você já sabe. Eu não vou falar de princípio de caráter. Eu até vou mencionar isso rapidinho, mas não vou falar sobre isso. Quem não sabe vai aprender, e quem já sabe vai entender como é que se desenvolve esse lugar. Amém, queridos? Todos os dias eles recolhiam, todos os dias Deus os alimentava, todos os dias eles eram sustentados pela mão de Deus. Esse é o papel de você desenvolver o lugar secreto. E para nós encerrarmos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, em Josué capítulo 4. E nós vamos encerrar entendendo a diferença do secreto e do público, do lugar secreto e do lugar público. Fazer uma analogia desse texto bíblico com a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, exatamente pelo culto. Antes de lermos, olha para mim. Deixa eu explicar algo interessante, Gelson. Algumas pessoas começam a ficar frustradas por elas não conseguirem dar um passo a mais, Aline, na sua intimidade com Deus. É muito comum eu conversar com pessoas que ainda não tiveram a experiência, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo, Lucas. Algumas pessoas que não tiveram as manifestações dos dons espirituais, ficarem chateadas, por exemplo, num culto de imersão no Espírito, uma conferência do Espírito Santo, porque é como se ele fosse rejeitado por Deus. Por que o fulano ora em línguas e eu não oro? Por que fulano sente a manifestação e eu não sinto? Não precisa levantar a mão quem já pensou nisso, mas eu creio que todo aquele que em algum momento não teve essa experiência ficou frustrado. Eu pensava. Na minha conversão, 1 ano depois da conversão, eu estava no ministério, eu, meu irmão e um amigo montamos uma banda chamada Ievá. Não ri não. E seria, na verdade, Iavé, só que a gente não sabia como se pronunciava. Então a gente pronunciava igual se escrevia mesmo, Jeová. E também poderia se pronunciar Iehova, depende de qual a pronúncia. Mas vamos lá, não é esse o objetivo. E montamos uma banda e nós entendíamos que para que essa banda ela fosse, a gente não queria unção, ser bem sincero, a gente só queria ser sucesso.
Mas a gente entendia que para ter sucesso a gente tinha que ter a manifestação de Deus. Coisa de moleque que não tem experiência com Deus. Então a gente entendeu uma vez até por um cantor que passou pela igreja que você tinha que ter as manifestações do Espírito Santo para você ter Deus e Deus te dar o sucesso. Mais ou menos assim, mente imatura. E aí nós falamos, então para isso nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. E aí onde falava que tinha a manifestação, dava para dar uma aleluiada, a gente ia. Dá para chapar, a gente ia. Meu irmão, a gente ia no culto das irmãs do Coquinho, a gente ia na oração da revelação, a gente ia nos cultos. Você não imagina onde a gente estava lá, Dani. A gente ia. E começamos a frequentar, e quando falava hoje nós vamos orar para as pessoas se batizarem com o Espírito Santo, eu tentava lá os três, lá na frente. Eu lembro que uma vez nós fomos numa igreja lá no Capão da Embuia, longe pra caramba. E nós chegamos lá porque a promessa é que aquele pastor, quando ele orava pelas pessoas, elas eram cheias do Espírito Santo, Marcos. E fomos. E o pastor orou pelo primeiro Rubens e ele foi cheio do Espírito Santo. Eita! Ele orou pelo meu irmão gêmeo e ele foi cheio do Espírito Santo. Falei, eita, eu sou o último. E ele orou por mim e eu não fui cheio do Espírito Santo. Eu falei, ora de novo. Ele falou, já orei. Eu falei, mas ora de novo. Ele falou, mas eu já orei. Eu falei, mais uma vez. Eu falei, às vezes Deus estava meio distraído, não olhou para mim. Ele orou de novo e eu não fui cheio. E ele foi para frente. Eu falei, mas como pode? E aí eles estavam todos aleluiados e eu precisava mais. Aí eu vi um outro rapaz orando. Falei, ora por mim também. Ele falou, mas o pastor fulano já orou. Eu falei, ora por mim. Ele orou e eu não fui cheio. Falei, caramba, o que está acontecendo? E a terceira vez que eu pedi para um terceiro orar e eu também não fui cheio. Meu irmão já olhou para mim com aquela cara tipo assim, deve estar em pecado. Porque quando você não recebe, a impressão que você tem é que tem, né, tem muita carne. A impressão não, em alguns momentos é a verdade. E eu saí de lá frustrado. Na outra semana, eles falaram, vamos, vai ter um encontrão seu. Eu falei, eu não vou mais. Por quê? Eu falei, não vou mais. Por que eu não vou? Por quê? Eu falei, eu não quero mais. Essa palhaçada, esse negócio de ficar tremendo, falando isso, essa é coisa da carne, isso é coisa da alma. Quando você não tem, você fica criticando quem tem, né? Aí meu irmão olhou e falou, larga a mão de ser cara de pau. Você só não vai porque você não recebeu. Eu não gostei da brincadeira. Mas eu não entendia que, na verdade, aquilo que estava acontecendo em público era só um reflexo de algo que eles já estavam vivendo no secreto. Quando nós chegamos num ambiente como esse daqui, pastor Anderson, como estava aqui nesse momento de louvor, e a gente cantava, não vim atrás de bênçãos, Jesus não deve nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, vem comigo, nada mais. Nada além de ti, só quero a ti. E você sentiu que essa atmosfera ela começou a ser mudada? Sim ou não? Sim ou não, gente? A gente olha e fala assim, é isso que eu quero. E aí semana que vem a gente chega pro Jefinho e fala assim, canta aquela de novo. Porque a gente acha que o que vai mudar é a música. Mas não é a música. É o reflexo do que você teve no secreto. Vai comigo lá, eu preciso encerrar, eu estou me enrolando aqui. Josué capítulo 4, verso 1 diz assim, ó, quando todo o povo atravessava o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolhe 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens, pegue 12 pedras do lugar onde os sacerdotes estão parados no meio do rio, e levem as pedras com vocês e amontoem no lugar onde vão acampar esta noite. Para a gente poder ser mais rápido, depois ele diz assim, agora quando vocês estão dentro do Jordão, eles estavam passando por dentro do Jordão, estavam passando por dentro do rio, e esse rio estava o quê? Represado, como aconteceu no Mar Vermelho. O fluxo de água um pouco menos intenso do que o Mar Vermelho, mas o rio estava, Rafael, represado, e eles estavam passando a seco, ou pelo menos no úmido. Eles estavam em um rio que submergia, vendo as pedras. Então Deus falou para eles, no meio do Jordão, parem, e eles pararam. E Deus falou para eles, agora vocês vão pegar as pedras que estão no Jordão e vão fazer um altar aí dentro do Jordão. E assim eles fizeram, a arca da aliança parada, o rio represado. Depois que eles fizeram aquele altar, um representando cada tribo, Wilson, eles continuaram. Quando eles terminaram a passagem, Erickson, a Bíblia diz que as águas voltaram ao leito normal. E aquele altar que foi gerado dentro do rio, dava para se ver? Dava para se ver? Quem sabia onde estava o altar? Ninguém. Ele ficou agora escondido. Isto fala de um altar secreto.
Depois desse episódio, eles pegaram essas pedras que Josué deu a direção segundo o que Deus mandou, e levaram mais 12 pedras, e agora eles construíram um segundo altar. E esse altar eles construíram no arraial de Israel, onde eles montaram as tendas, no acampamento. Agora este altar era visto, Anderson, por todos. 2 altares foram construídos, um que ficou escondido e um que ficou à mostra. Agora, qual foi o primeiro construído? O à mostra ou o escondido? Quando nós falamos de altares, isso chama-se a lei dos 2 altares. Quando nós falamos de altares, está falando do quê? Desse lugar secreto, desse lugar de intimidade. O secreto que fica dentro do Jordão representa aquele tempo que eu e você temos com Deus, dentro do nosso quarto, na recâmara, no lugar de intimidade, com a porta fechada. É aquela oração que ninguém precisa ouvir, é aquele devocional que ninguém precisa saber, é aquela direção que Deus deu só para você. Esse é o lugar secreto, e quando você sai do quarto, as águas do Jordão tomam ele e fica escondido. Quem está me entendendo, diga amém. Porém esse segundo altar, ele vai gerar, esse primeiro altar, perdão, ele vai gerar o segundo altar, e esse segundo altar é o público, é o que todos veem. O problema é que nós queremos viver algo que todos veem sem ter aquele que ninguém vê. Quem me entende, diga amém. Você está chegando lá onde eu quero falar? Gente, muitas pessoas elas querem ver a manifestação do Espírito Santo, elas querem orar em línguas, elas querem ser usadas de uma forma poderosa, elas querem desenvolver um ministério, elas querem orar pelos enfermos e eles serem curados, elas querem tremer, balançar, viver a glória de Deus no público, mas não tem o... Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo no público? Seja cheio do Espírito Santo no secreto. Eu quero ser usado em revelação. Quer ser usado em revelação no público? Receba a revelação no secreto. Eu quero ver aquela manifestação da atmosfera sobrenatural, que quando a igreja começou a cantar nada mais, o meu coração começou a quebrantar. Eu quero aquele quebrantamento. Os olhos começaram a marejar. Eu comecei a as pessoas começaram a sentir a presença de Deus. Você quer aquilo no público? Viva isso no secreto. Mas com todo respeito aos nossos músicos, que eu amo demais o meu time de música, pensa num povo que eu tenho um carinho enorme, e não estou falando isso para vocês, mas tem muito músico, Eric, que o cara quer fazer e acontecer na frente de todo mundo. Ele quer solar e os demônios manifestar e já ir embora tudo. Ele quer solar e os enfermos tudo começar a ser curado, os cânceres começar a estourar, e a pessoa começar a glorificar, os cadeirantes tudo começar a levantar. Ele quer, porque todo músico quer ser usado por Deus, mas ele não entende que para ele fazer isso aqui, ele tem que estar fazendo isso aqui primeiro. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe o que falta para nós vivermos o sobrenatural de Deus? O secreto. O secreto, ele tem este papel em nossas vidas. O poder de Deus não está em você, o poder de Deus está na sua vida secreta com Ele. Pastor, mas eu faço o meu lugar secreto, pastor, e não estou vivendo essas coisas. Talvez você está tendo só um tempo, não está tendo um tempo secreto. Começa a ter esse tempo secreto, onde aquilo que você quer viver no público, começa a viver no íntimo. Onde ser cheio no público, você começa a ter no íntimo. Então, quando o primeiro acorde da guitarra for dado, você já está aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, que meu horário já acabou. O que revela o altar secreto, o que revela o altar externo, público, é o altar interno. Não há possibilidade de você ter um altar externo onde todos enxergam sua vida com Deus, se você não tiver um altar interno onde Deus enxerga você sozinho no secreto. Não tem como. Não tem como. Você quer viver o sobrenatural de Deus no público se você não vive isso no íntimo. Quando estamos falando de um lugar, de um altar secreto, não estamos falando do culto de domingo. Hoje eu não senti a presença de Deus. Nossa, hoje a palavra não ministrou o meu coração. Nossa, hoje eu não senti aquele tremor. Nossa, hoje eu não fluí. Por quê? Porque o culto não tinha unção de Deus. Gente, Deus está aqui, amém, queridos? Não, pastor, é Deus. Não faltou da banda, não faltou do ministro, não faltou do pregador, faltou da gente. Faltou da gente. Agora, quando a gente vai para o secreto, quando a gente vai para o lugar íntimo, lá no íntimo a gente vê a face dele.